E interessante que só de você falando e explorando de forma introdutória o tema consciência, a gente já começa a ver o quão complexo isso é. Ah, sim. Né? Quantas frentes a gente acaba abrindo nesse assunto. Então eu já queria começar falando e debatendo um tema extremamente complexo do mundo de tecnologia, que é a transferência da consciência. Certo. Né? Para você, que é um estudioso sobre esse tema, como é que você vê esse tipo de iniciativa? Certo. Primeiro, a gente tinha que tentar delinear ou conceitualizar o que a gente chama de consciência. Porque para nós ocidentais existe uma única palavra para consciência, uma única palavra para mente. Quando você pega, por exemplo, dentro dos contextos da filosofia indiana, você tem pelo menos uma dúzia de termos para designar essas duas coisas. Então vamos pegar um desses modelos para definir o que é consciência. Para a tradição do yoga, diferente do que a gente pensa, né? Yoga não é ginástica, yoga não é só alongamento. Yoga é um sistema de filosofia inteiro. E dentro do sistema de filosofia do yoga, a gente tem a ideia de que consciência, a consciência mais profunda, a consciência nuclear, indivisível, que a gente pode chamar de purusha, ela é a testemunha das coisas todas e dos fenômenos todos, inclusive da mente. Vamos tentar então entender o que é essa mente que a gente chama de consciência aqui, né? A gente tem os nossos sentidos, que para as filosofias indianas não são 5, são 10. São 5 sentidos de conhecimento, gyanendriyas, e 5 sentidos de resposta. Então, para minha visão, tato, audição, olfato, paladar e visão, eu tenho a minha capacidade de ter noção espacial, de pegar as coisas, de falar, de excretar coisas. Então, são sentidos de resposta. Esse é o aparato externo. Ou seja, entradas e saídas de informações baseadas... Isso, perfeito, é isso. Essa é a lógica deles. São sistemas de entrada e saída de informações. E eles são intermediados por aquilo que a gente chama de mente, que eles chamam de manas. A mente aqui, ela é só o intermediador entre o mundo externo dos sentidos e dos fenômenos e o mundo interno, esse antarkarana, esse aparato cognitivo. Então, essa mente na verdade, a codificadora dessas informações. É o que vai traduzir isso tudo para uma outra instância de nós. Uma instância que é separada entre o nosso ego, a noção de si mesmo, essa noção de indivíduo, essa noção de eu estou separado dessa mesa, eu estou separado do Tiago, a gente não é a mesma geleia, enfim. E a noção de buddhi. Buddhi é o intelecto. A palavra Buddhi é da mesma raiz de Buda. E que na filosofia ocidental a gente chama principalmente de psique, é o mesmo paralelo. Mas é uma mente mais profunda, é a psique no seu estado não discursivo. Tá. Então essa é a Buddhi, e por detrás disso tudo existe Purusha. Então quer dizer, essa mente funcionando, essa mente trabalhando, que a gente chama de Chitta Vritti, né, que vem da mesma raiz de vórtice, de volição. Essa mente é a que depende de sentidos, de estímulos. Essa mente é a que tem memória, essa mente é a mente que pensa, essa mente é que erra, que aprende. Esse aparato todo, ele transita. Esse aparato todo é o que para os indianos vai reencarnar, por exemplo. Mas existe uma outra instância mais profunda, que seria a consciência do si mesmo, que é aquela que observa o observador. É aquela que está por detrás dos fenômenos. Tá, vamos simplificar um pouco, acho que para ajudar um pouco mais. Dentro das filosofias indianas todas, porque são vários os sistemas, a grande pergunta, a grande questão a se entender é compreender um certo triângulo em que a gente tem o observador, a observação e o observado. Quer dizer, todo o trabalho para entender a realidade é entender quem é esse que está observando, o que é isso que eu estou observando e o que é essa capacidade de observação. Algumas dessas tradições vão dizer que o observador, a observação e o observado são uma mesma coisa, são um e o mesmo, e que eles parecem diferentes por conta de uma ignorância cognitiva nossa. Outras tradições vão dizer, não, são coisas separadas. Outras vão dizer, olha, eles se misturam, mas há certa separatividade entre o observador e o observado. Então, o que eu acho sobre transferência da consciência? Bom, primeiro que toda tradição meditativa vai dizer para nós, você não é esse corpo. E você não é esse corpo parece um postulado religioso, né? Parece quase um dogma de fé. Mas para um minuto e tenta observar sob o ponto de vista quase científico desses yogis que, quando sonhavam, percebiam que eles tinham uma experiência sensorial, uma experiência emocional, uma experiência cognitiva que não estava atrelada aparentemente ao corpo de forma alguma. A gente chora, a gente ri, a gente sorri, a gente se apaixona nos sonhos e, no entanto, nada daquilo está acontecendo no nosso corpo. Ao mesmo tempo, a gente também tem o estado de sono sem sonhos, que é o estado daquele sono profundo, sabe? Quando você dorme pesado e acorda sem nem lembrar que você é o Tiago. Isso é outro estado de investigação que esses yogis usavam para entender, poxa vida, eu não sou dependente da continuidade desse corpo para ser. Porque se fosse, cada vez que eu durmo sem sonhar, seria uma espécie de blackout,
né? Então, sei lá, eu rebutei a minha máquina e a partir de agora, sei lá, eu formatei minha máquina e agora eu não lembro mais nem de como comer, nem de como andar. E o corpo não funciona assim. Existe uma coisa por detrás dessa cognição superficial que permanece. É bem legal essa ideia de Nidra, né? Do sono sem sonho ser uma base de investigação para essa afirmação. Eu não sou esse corpo. Tá bem, mas então o que eu sou? Né? Essa testemunha, esse lugar de presença, de consciência e de profunda felicidade, o que é isso? Acho que esse é um dos pontos de partida para tentar delinear o que é consciência. A partir disso, a partir do ponto em que qualquer yogi vai dizer a gente não é essencialmente esse corpo, a gente está nessa circunstância, eu também perguntaria qual seria o fim útil de querer transferir sua consciência para uma máquina, por exemplo. Seria para explorar novos graus de realidade ou simplesmente para suprimir faltas e ausências ou para fugir de um sofrimento por conta de carências, por conta de uma baixa inteligência emocional que estão aí borbulhando? Será que a gente está querendo fugir da realidade só porque a gente não sabe lidar com ela? Legal. Então, só para eu compilar tudo isso que foi falado aqui agora, que tem muitos termos novos aí. Eu achei estranho a negação de que o corpo não faz parte, de certa forma, tem uma separação muito forte, né, nessa tese que você falou, entre corpo e consciência. Porém, de certa forma, um dos formatos que você falou de consciência é essa sensibilidade que a gente traz através do corpo. Uhum. Como que é trabalhada essa dualidade? Porque ao mesmo tempo que você nega o corpo, você usa ele como ferramenta de consciência. Perfeito. Então, esse é um dos pontos que até essa semana a gente estava discutindo isso com os alunos, porque eu vivo dizendo não é o corpo, e no entanto as pessoas vieram me perguntar, poxa, mas o yoga trabalha toda a ideia de que trabalhando o seu corpo você melhora o desempenho mental, melhora o desempenho emocional, e eu disse, olha, não há divisão aqui. Há um jogo cognitivo, há um jogo psicológico para te dizer o seguinte: seu corpo é, nesse momento, a ferramenta pela qual você experimenta a realidade. Portanto, aqui, agora, ela é parte do que é você. Não há, então, dualidade. Há uma ideia de que você é o corpo e mais do que ele. Quando eu digo você não é o corpo, não tenha essa ideia de que esse aparato impermanente, que está sempre em mudança, seja a totalidade do seu ser. Então, é não considerar o corpo como um limitador da sua consciência. Perfeito. No final é isso. E nesse sentido, toda essa ideia agora, que para nós soa... A gente está no limiar, né? De 20 anos atrás era ficção científica, agora a gente já está começando a explorar essa ideia de transferência de consciência. Toda essa ideia para um yogi, para alguém que pratica essas técnicas todas, nunca foi novidade. Se os textos estão certos, e aí é a hora que a filosofia indiana parece um pouco mística... Se os textos estão certos, há mecanismos para você conseguir fazer isso a partir de certas técnicas sem depender de maquinário. Aí vai da crença e da flexibilidade mental de cada um de nós dizer, será mesmo que um cara desses consegue fazer essa transferência de consciência para outro lugar?